Débora é uma figura extraordinária na Bíblia, e sua história oferece uma riqueza de ensinamentos para reflexões diárias. Parte 1. Análise bíblica. Contexto histórico e papel de Débora. Débora aparece em Juízes 4 e 5, em um período de crise espiritual e política em Israel. Ela era profetisa e juíza na época, liderando o povo com sabedoria e autoridade divina. Sentava-se sob a palmeira de Débora para julgar causas e orientar o povo. Juízes capítulo 4 versículo 4 a 5. Parte 2. Reflexão espiritual. Lições de fé e coragem. Débora confiou plenamente em Deus, mesmo diante de um exército inimigo poderoso. Ela convocou Baraque para a batalha, mas deixou claro que a glória viria por meio de uma mulher, mostrando que Deus usa quem Ele quer, independentemente do gênero. Louvor e gratidão. Após a vitória, Débora e Baraque entoaram um cântico de louvor, Juízes 5, exaltando a ação divina. Isso nos ensina a reconhecer e agradecer a Deus pelas vitórias, grandes ou pequenas. Parte 3. Aplicações diárias. 1. Liderança com propósito. Seja no lar, trabalho ou comunidade, liderar com sabedoria e escuta ativa é essencial. Débora nos inspira a sermos pontes de justiça e reconciliação. 2. Coragem para agir. Mesmo quando Baraque hesitou, Débora se posicionou com firmeza. Isso nos encoraja a não recuar diante dos desafios, mas confiar na direção de Deus. 3. Espiritualidade ativa. Débora não apenas orava, ela agia. A fé que se traduz em ação é uma marca de maturidade espiritual. Vamos então, mais a fundo na história de Débora com uma linguagem mais rica, indo além do tradicional. Podemos pensar em termos como inspiração de vida, sabedoria prática, exemplo de protagonismo feminino, e até modelo de liderança transformadora. Débora, um retrato de força e discernimento. Débora não foi apenas uma personagem bíblica, ela foi uma mulher que se tornou símbolo de coragem e discernimento em tempos de crise. Em um período em que Israel estava oprimido e desorientado, ela se levantou como voz de direção e esperança. Liderança guiada por propósito. Débora não liderava por ambição pessoal, mas por convicção divina. Ela escutava a voz de Deus e tomava decisões com clareza e firmeza. Isso nos inspira a buscar propósito em nossas ações, mesmo quando o cenário ao redor parece caótico. Atitude que rompe padrões. Em uma sociedade patriarcal, Débora rompeu barreiras e assumiu um papel que muitos não esperavam de uma mulher, juíza, profetisa e estrategista militar. Ela nos ensina que limites impostos pela cultura não definem o chamado de Deus. Voz que desperta outros. Débora não agiu sozinha. Ela convocou Baraque, encorajou o povo e, depois da vitória, cantou um cântico que exaltava a ação divina e a coragem dos líderes. Sua história mostra que liderar também é inspirar outros a se levantarem. A figura de Débora, embora central na tradição judaico-cristã, também desperta interesse em outras tradições religiosas e interpretações culturais. Vamos explorar como ela é vista em diferentes contextos. No contexto judaico, no judaísmo, Débora é reverenciada como uma das grandes líderes de Israel. Ela é vista como um exemplo de sabedoria e justiça. Como juíza, ela representa o ideal de liderança guiada pela Torá. Uma profetisa inspirada por Deus, sua conexão com o divino é valorizada como um modelo de escuta espiritual, um símbolo da força feminina. Em muitas comunidades judaicas modernas, Débora é celebrada como uma mulher que rompeu barreiras e liderou com coragem. No contexto do cristianismo, Débora é frequentemente destacada em sermões e estudos bíblicos como um modelo de fé ativa. Ela não apenas acreditava, mas agia com base na direção de Deus. Uma líder espiritual e política, sua atuação como juíza e profetisa é vista como evidência de que Deus pode levantar mulheres para grandes propósitos. Uma figura de louvor e gratidão. O Cântico de Débora, Juízes 5, é considerado um dos mais belos hinos de vitória e adoração. No islamismo, Débora não é mencionada diretamente no Alcorão,
e por isso não tem um papel formal na teologia islâmica. No entanto, alguns estudiosos muçulmanos reconhecem figuras do Antigo Testamento como parte da história dos profetas e líderes anteriores ao Islã. A ideia de mulheres sábias e justas é valorizada, e Débora pode ser vista como um exemplo de liderança virtuosa, mesmo que não seja parte do cânone islâmico. Interpretações contemporâneas e culturais. Em movimentos feministas religiosos e interreligiosos, Débora é frequentemente citada como um símbolo de empoderamento feminino. Sua história inspira mulheres a ocupar espaços de liderança espiritual e social. Uma figura de resistência e estratégia, ela é lembrada como alguém que enfrentou opressão com inteligência e fé. A história de Débora continua viva, moldando a espiritualidade e o propósito de muitas pessoas hoje. Redefinição da liderança espiritual. Débora inspira uma nova geração de líderes, especialmente mulheres, a exercerem autoridade com coragem e sabedoria. Em muitas igrejas e comunidades, ela é vista como um modelo de liderança servidora, que escuta a voz de Deus e age com firmeza. Isso tem encorajado mais mulheres a assumirem papéis de ensino, pastoreio e influência espiritual. 2. Fortalecimento da fé em tempos difíceis. A história de Débora mostra que a fé não é passiva. Ela enfrentou opressão, insegurança e preconceito, mas permaneceu firme. Essa narrativa tem sido usada em sermões e estudos para fortalecer a fé de pessoas que enfrentam crises pessoais, sociais ou espirituais, lembrando que Deus levanta líderes mesmo em meio ao caos. 3. Valorização da espiritualidade ativa. Débora não apenas orava, ela julgava, convocava, liderava e celebrava. Isso tem influenciado a fé contemporânea a buscar uma espiritualidade prática, que une oração e ação. Muitos cristãos hoje se inspiram nela para viver uma fé que transforma realidades, não apenas interiores, mas também sociais. 4. Empoderamento feminino nas tradições religiosas. Em movimentos cristãos progressistas, judaicos modernos e até em diálogos interreligiosos, Débora é citada como símbolo de protagonismo feminino. Sua história tem sido usada para questionar estruturas patriarcais e abrir espaço para uma fé mais inclusiva e representativa. Em resumo, Débora continua sendo uma ponte entre o passado e o presente. Sua história não é apenas lembrada, ela é vivida por pessoas que buscam liderar com propósito, resistir com fé e transformar com coragem. Débora nos ensina que Deus levanta líderes improváveis para tempos difíceis. A fé deve ser acompanhada de ação. Mulheres têm papel vital no plano divino. Devemos ser como Débora. No lar, ser como Débora é cultivar sabedoria para orientar, pacificar e tomar decisões com equilíbrio. No trabalho, é agir com integridade, mesmo quando isso exige firmeza e posicionamento. Na fé, é viver uma espiritualidade que não se limita à oração, mas que se traduz em ação, justiça e transformação. Legado espiritual e humano de Débora. Débora representa a força da mulher guiada por Deus, a liderança que nasce da fé e da justiça, a coragem de agir mesmo em tempos de medo e desordem, a importância de ouvir a voz de Deus e obedecer com ousadia. Ela é lembrada como uma das maiores líderes de Israel, e sua história continua a inspirar pessoas que desejam viver com propósito, sabedoria e fé. Débora continua sendo uma ponte entre o passado e o presente. Sua história não é apenas lembrada, ela é vivida por pessoas que buscam liderar com propósito, resistir com fé e transformar com coragem. Ficamos por aqui. Continue nos acompanhando e fortalecendo nossa jornada. Inscreva-se e deixe o link.